Olá, minha amiga, meu amigo. A semana está terminando e chegou a hora de ler para você o meu artigo que saiu em 38 jornais no meio da semana, sobre um assunto que está cada vez mais quente. Todo dia o assunto é atualizado. Supremo, o Master. Os tentáculos do Master sobre as figuras, agentes públicos que o Master conquistou, digamos assim, para usar um termo brando. E o artigo é sobre isso. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final deixe o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário, à leitura do artigo com comentários nas entrelinhas. O título é Demolição. Aí eu digo, como saiu na quarta-feira, anteontem fez 9 anos que o relator da Lava Jato, ministro Teori Zavascki, foi morto em queda de avião em Paraty. Eu escrevi foi morto, não escrevi morreu, só para dar uma nuancezinha da dúvida. Na sua vaga, o presidente Michel Temer, que estava substituindo Dilma, indicou Alexandre de Moraes, muito ligado a Michel Temer. Era o ministro da Justiça de Michel Temer. E aí foi sorteado para a vaga do relator da Lava Jato, foi sorteado o relator, o ministro Fachin, que havia entrado na vaga de Joaquim Barbosa. Estão vendo aí a dança das cadeiras no Supremo? Com Barbosa, a Lava Jato era um marco do fim da impunidade no Brasil. Só que o tempo passou e no Supremo foi jogada uma pá de cal na esperança dos brasileiros, caiando fichas sujas. E sepulcros caiados ambulantes continuam agindo. A consequência dolorosa para as instituições do Estado brasileiro. O Master desaba sobre o Supremo e o Tribunal de Contas, que foi se meter, não foi de graça, foi... Qual foi a intenção? Foi se meter de bobo, de ridículo? Não. Se vai ter CPI, tem que investigar isso também. Essa iniciativa do TCU. A caliça se espalha pelo judiciário e do TCU empoeira o legislativo. Aqui está ligado o TCU. A mídia relata crise nas instituições. Crise causada por integrantes dessas mesmas instituições, agentes públicos que não quiseram preservá-las, que não obedeceram os princípios da impessoalidade e da moralidade prescritos na Constituição para o serviço público. Está lá no artigo 37 da Constituição. Exige-se para todos os setores do serviço público, para os 3 poderes, para todos os entes federados. Impessoalidade, moralidade. Publicidade também, eficiência. Os interesses pessoais, as vaidades, as emoções, a ganância prevaleceram. Segundo parágrafo.
Para o Supremo, a Constituição exige, para quem quiser entrar no Supremo, notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico não é um saber jurídico acima da média, não. É um saber muito acima daqueles que estão acima da média. Eu pergunto se a sabatina do Senado avalia isso? Quem foi reprovado 2 vezes em exame para juiz e era um nome desconhecido no meio jurídico, na academia, supostamente não passaria no vestibular do Senado. Mas passou. E agora contribui fortemente para o desabamento do Supremo, num efeito dominó do desabar do Master. É o Master caindo por cima do Supremo. E que reputação ilibada poderia a sabatina do Senado verificar? Como evitar que alguém que não se declara impedido de votar em causas em que estivesse envolvido, como com o PT, no Mensalão, no Lava Jato, e agora nesse Master e o Resort, e sabe-se lá que pessoas e fatos foram postos sob lacre e sigilo? Eu fico pensando, né? Como notável saber jurídico. Agora o presidente da República indicou um ministro para a vaga de Barroso, que tem que ter notável saber jurídico. Mas eu vejo que não tem nenhum notável. Porque quando a presidente Dilma falou no nome dele, ninguém sabia quem era. Chegaram a entender errado o nome, pronunciar errado o nome. Não? E de repente aparece no Supremo. Como a sabatina do Senado conseguiria prever que candidatos a ministros do Supremo não tivessem formação ética e aceitariam ações vindas de escritórios de advocacia de seus parentes, distantes ou próximos? Isso é clamoroso. Alguns tão próximos quanto a proximidade conjugal, uma só carne. Inaugurou-se, pois, a ética relativa. Inusitado. Não existe ética relativa. O contrato de 3,6 milhões por mês seria, em tempos de ética, impossível. Abre-se o vácuo ético e a origem do poder, o povo, percebe que há um sério risco para as instituições porque os que as ocupam perderam a noção de moralidade. Ainda bem que não todos. Mas os poucos levantam um clamor. Provocam um clamor. No TCU, que não é judiciário, mas auxiliar do Legislativo, um ex-deputado, sem formação em contas, agiu como advogado do Master, ameaçando o Banco Central. Foi um desastre que coloriu o TCU de ridículo. Último parágrafo. Seria intencional essa demolição das instituições? Enfraquecê-las para dominá-las e implantar um regime de arbítrio já tanto praticado no Supremo? Eu disse tanto praticado no Supremo, eu não disse tanto praticado pelo Supremo. A despeito dos alertas do ministro Luiz Fux de que o ativismo político exerce ação deletéria, palavras dele,
Barroso aproveitou a presidência para transformar o Supremo em tribunal político, muito típico dos tempos soviéticos e nazistas. Aí desandaram-se as muralhas do direito e entrou o cavalo de Troia da política. Presidentes do Senado, podendo pôr em pauta requerimentos que tolheriam o mal pela raiz, encolheram-se algemados em seus compromissos individuais. Tampouco esses parlamentares obedecem aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade. Puseram interesses individuais acima. A cleptocracia, diagnosticada por Gilmar Mendes em 2015, voltou com reforços e ampliado poder de demolição. De Brasília, Alexandre Garcia.